Olá, estudante, espero que você esteja bem. Eu sou o professor Felipe Lopes de Lima. Este aqui é o meu sinal na comunidade surda. Tá no ar o Sexto Tempo, vamos aprofundar nosso conhecimento, hein? Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Vamos aprender! E na aula de hoje, pessoal, nós vamos observar o efeito de sentido de uma palavra, expressão, recursos ortográficos e morfossintáticos, como também a posição, a organização das palavras no texto podem apresentar determinado sentido, determinado efeito de sentido, ok? Mas antes, eu tenho uma pergunta, observe aí. Você conhece este símbolo aqui, ó? Olha aí, observa. Pois é, este símbolo representa o infinito. Infinito, algo inesgotável, algo que não termina, algo que tem continuidade. É até mesmo uma ideia relacionada à matemática, mas a gente não vai falar sobre isso. Vamos considerar esse símbolo infinito, não é? Observe, aparece até o número 8 deitado, certo? E aí a gente vai tratar aqui de como esse símbolo, o formato dele, serviu para a criação de um poema. Observa aí. Esse poema aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um poema que está até em movimento, certo? Isso aqui, gente, é um poema que está no formato do símbolo infinito. Consegue visualizar? Claro. E aí, nesse poema, o que o autor quis fazer? Olha só. Observa que aparece a frase: o infinito dos seus olhos me fazem encontrar, o infinito dos seus olhos me fazem encontrar, o infinito dos seus olhos me fazem encontrar, e vai continuando, continua a frase. Isso aí é um poema que está usando as palavras, está usando o símbolo do infinito e justamente a ideia do infinito, ou seja, o eu lírico, nesse poema, quer dizer que ele está se declarando para alguém, não é? E que, na verdade, um sentimento ali amoroso não tem fim, é inesgotável. E aí ele fala: o infinito dos seus olhos me faz encontrar o infinito dos seus olhos. Como alguém que está apaixonado e não para de olhar para os olhos do seu amado, da sua amada, certo? E aí, nós podemos dizer que este poema é um poema concreto, ou seja, faz parte do concretismo. Faz parte do concretismo. Você já ouviu falar de concretismo? O concretismo lembra a palavra concreto, não é? Algo que a gente pode ver, visualizar, tocar. Na verdade, está muito ligado ao visual, ao que a gente pode olhar, observar. Foi um movimento artístico e cultural que surgiu na Europa em meados do século XX, tá? E qual era o principal objetivo? Visava a criação de uma nova linguagem. E aí nós temos que, na literatura, na arte das palavras, o concretismo vai fazer o quê? Vai valorizar o conteúdo visual, como a gente acabou de ver no poema do infinito, não é? Conteúdo visual, conteúdo sonoro, vai romper estruturas fixas. Lembra da estrutura fixa soneto? 2 quartetos, 2 tercetos. Soneto é uma estrutura fixa. Um soneto sempre vai ter aquele determinado formato. Já os poemas concretos vão romper com os versos, com as rimas, com as estrofes, tá certo? E continuando, nós vamos visualizar bastante nos poemas concretos os efeitos gráficos, as formas geométricas, formatos diferentes. Por exemplo, a gente viu um poema com o formato do símbolo do infinito, certo? O concretismo, os poemas concretos trabalham muito esse aspecto, tá? E para quê? Justamente para que o visual influencie o sentido, o significado, o valor que o poema apresenta, ok? E uma curiosidade, uma informação importante. O concretismo no Brasil iniciou com 3 autores principais: Décio Pinhatari, Haroldo de Campos e Augusto de Campos. Esse conteúdo você ainda vai ver muito, hein? Mais para frente aí nos seus estudos.
Vamos prosseguir com outros exemplos, com outras situações de poemas concretos. Observe. E como estamos falando de palavras, o efeito do sentido das palavras, expressões, estamos falando também de poema concreto, e aí a gente observa que existe uma brincadeira com o uso das palavras, formando determinada figura. Temos outro exemplo de poema concreto, e eu quero que você observe. A palavra lixo, formada pela palavra luxo. Várias palavras luxo, a palavra luxo está se repetindo, formando essa grande palavra lixo, tá? E é lógico que o autor quer dizer alguma coisa. Uma das interpretações possíveis é a seguinte: o autor fez uma crítica ao consumismo, à sociedade consumista, que para ter certo luxo, produz lixo. Por exemplo, a pessoa compra várias coisas, às vezes até nem precisa de certas coisas, objetos, comida, etc. E quando ela faz essas compras, ela acaba comprando um monte de embalagens. As embalagens vão virar lixo. E para ela sustentar esse luxo, vamos dizer assim, ela precisou produzir o lixo, tá bom? Vamos continuar então com outro exemplo de poema. Estamos acompanhando alguns poemas concretos, tá? E aí a gente observa que o elemento visual, o aspecto visual, a apresentação visual é forte. Essa apresentação visual é forte, não é? É forte na construção do significado, do sentido. Mais uma vez, palavra, formas, visual, na construção do sentido, tá? A gente vai ver outro exemplo. Observa aí. A gente tem, no caso, um poema que se chama A Chuva. Presta atenção, eu vou ler para você. A chuva derrubou as pontes, a chuva transbordou os rios, a chuva destroçou os guarda-chuvas, a chuva durou muitos dias, a chuva apagou o incêndio, a chuva caiu, a chuva derramou-se, a chuva murmurou meu nome, a chuva ligou o para-brisa, a chuva acendeu os faróis. Continuando, tem mais, observe. A chuva tocou a sirene, a chuva com a sua crina, a chuva encheu a piscina, a chuva com as gotas grossas, a chuva e seu ruído de vidro, a chuva inchou o brejo, a chuva pingou pelo teto, a chuva multiplicando insetos, a chuva sobre os varais, a chuva derrubando raios, a chuva acabou a luz. Pois é, a chuva, 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 chuva. E aí eu quero que você observe a repetição da palavra chuva. Lembrando o quê? O chiado da chuva, não é? Como se a chuva estivesse ali torrencialmente, muito forte, contínua. Inclusive, essa eu acho que é a ideia do poema. Vamos fazer uma breve atividade? Vamos lá. Dizendo assim, ó. Todas as frases do texto começam com a chuva. Esse recurso é utilizado para: letra A, provocar a percepção do ritmo e da sonoridade, provocar uma sensação de relaxamento dos sentidos, reproduzir exatamente os sons repetitivos da chuva ou sugerir a intensidade e a continuidade da chuva. Essas opções, essas alternativas são muito parecidas, tá? A gente sabe que a repetição da palavra chuva acaba trazendo, faz com que a gente pense na sonoridade dessa chuva, não é? A gente pode até se sentir relaxado, não sei, de repente, dependendo, se você estiver muito cansado e pensar na chuva. Mas a resposta correta mesmo é a letra D, tá? Sugerir a intensidade e a continuidade da chuva. Lembrando que você acompanhou no poema que a chuva, a partir da chuva, a gente tem uma série de consequências, não é? Várias coisas aconteceram por causa dessa chuva. Assim como acontece no nosso dia a dia. Quando chove, principalmente quando a chuva demora, acontecem muitas coisas. O trânsito fica difícil, pode ser que o telhado de alguém ali apresente alguma goteira, etc. Tá bom? Então,
Sabendo aí desses aspectos, sabendo que as palavras podem apresentar determinado sentido, como a gente acabou de ver nesse último poema, como as palavras alinhadas ali com a forma, não é? A forma como essas palavras aparecem, também tudo isso contribui para o sentido, a formação de um sentido, um significado, certo? Sabendo disso, vamos ao exercitar. Vamos exercitar. Vamos iniciar com a questão 1. Observe, então, um poema concreto, apenas uma palavra, gente. E aí eu vou tentar aqui traduzir o som desse poema. Eu acho que fica mais ou menos assim. Pêndulo. Mais ou menos dessa forma. Observa aí que nós temos a palavra pêndulo sendo formada, tá? E a gente consegue observar um movimento. Você sabe o que é pêndulo? Rapidinho aí procura no dicionário e tenta responder a questão, tá? Vamos às alternativas. Antes, observe. A palavra pêndulo, da maneira como foi escrita no poema, representa o quê? Letra A, chuva caindo. Letra B, que uma pessoa está desequilibrada. Letra C, um objeto caindo no chão. Ou será a letra D, o pêndulo de um relógio balançando? O que será, hein? Daqui a pouco a gente traz a resposta. Acabou o tempo, vamos à resposta da questão 1. Observe aí as alternativas novamente. Afinal, o poema representa o quê? A palavra pêndulo está representando o quê? Eu vou ler para você, observe aí. É a chuva caindo? É uma pessoa desequilibrada? É um objeto caindo no chão? Ou é o pêndulo de um relógio balançando? Parabéns para você que optou pela alternativa D de dado.
realmente é o pêndulo de um relógio balançando, não é? Na contagem das horas e dos minutos. Ok, muito bem. Vamos à questão 2, observe aí. Questão 2, trazendo um poema que você já conhece. Você conheceu hoje esse poema. Gente, vocês encontram essa questão 2 na lição 8, que forma a questão 8 lá, tá? Página 67. E diz o seguinte, leia o texto e responda. Olha o texto, lixo, tá? Lixo. Lembrando que a palavra lixo, que tá grandona aí, é formada pela palavra luxo, que se repete, ok? Vamos às alternativas. Com base na leitura do poema concreto, é possível inferir que, letra A repetição da palavra luxo significa que o poeta busca uma vida de riqueza e de glória. Letra B, há uma mensagem crítica em relação à sociedade de consumo, em que o lixo que consumimos vira uma quantidade expressiva de lixo. Letra C, a palavra lixo, formada pela repetição da palavra luxo, é um efeito ilustrativo criado aleatoriamente. Ou será a letra D, há um incentivo ao consumo desenfreado para alcançar a felicidade. Daqui a pouquinho a gente traz a resolução. Até breve! Acabou, todo mundo prestando atenção na resposta da questão 2. Observe aí. E eu vou logo para a alternativa, tá? Não pode ser a letra A, porque, olha só o que está dizendo. A repetição da palavra luxo significa que o poeta busca uma vida de riqueza e de glória. Não estamos identificando essa busca de riqueza e de glória, tá? O poeta não quer dizer isso. O poeta está fazendo uma crítica.
Portanto, já vamos para a letra B, que é a resposta correta, justamente onde a gente vê ali dizendo há uma mensagem crítica em relação à sociedade de consumo, em que o luxo que consumimos vira uma quantidade expressiva de lixo. Nós comentamos isso durante a aula, tá? Não pode ser a letra C. A palavra lixo, formada pela repetição da palavra luxo, é um efeito ilustrativo criado aleatoriamente, ou seja, sem significado, sem nenhum motivo. Na verdade, foi de propósito. O autor do texto quis trazer uma crítica, tá? Não foi por acaso que ele colocou as palavras do jeito que ele colocou ali, ok? Letra D não pode ser, muito menos ainda. Há um incentivo ao consumo desenfreado para alcançar a felicidade. Não, é o oposto, é uma crítica a esse consumo desenfreado, tá bom? Desafio Educa Mais, agora é sua vez. Vamos lá. Vamos ao Desafio Educa Mais, que traz um poema e uma questão sobre ele. Observe aí. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim, bebeu muito, bebeu tanto, que saiu de lá assim. E aí? Já percebemos um efeito de sentido aí, por meio aí da organização das palavras dos últimos versos, certo? Considerando isso, vamos à questão que diz assim. A partir dos versos que saiu de lá assim, podemos entender que o homem estava, letra A, dançando, letra B, pulando, letra C, cambaleando ou letra D, correndo. Tempo para você, até mais. Acabou o tempo, gente. Vamos à resposta do desafio. Olha novamente aí o poema. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim. Bebeu muito, bebeu tanto,
que saiu de lá sim. Alternativa aí para você, lembrando o comando, na verdade, observe aí. A partir dos versos que saiu de lá sim, podemos entender que o homem estava dançando, pulando, cambaleando ou correndo. Resposta, letra C. Ele estava cambaleando, não é? Que significa andar, caminhar um pouco sem muita sustentação. E você já sabe porque que ele estava assim, ok? Ok, então vamos para o que aprendi hoje. Observe aí. Aprendemos muitas coisas hoje, como, por exemplo, sentido da palavra ou expressão em textos, sentido de recursos ortográficos ou morfossintáticos em textos também, palavras atreladas a formas causando sentido, tá? Ou seja, palavras usadas nos textos, mas que também recebem influência do que a gente pode chamar de elemento visual, de uma característica visual, por exemplo, as formas, não é? Tudo isso provocando determinado sentido. Também vimos um pouquinho do concretismo, que é um movimento artístico literário, tá? E vimos também alguns exemplos de poemas concretos, para que a gente pudesse observar que as palavras construindo os poemas ali, criando determinadas formas, contribuíram para sentidos, ok? Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Venham para a próxima aula, tá bom? Até mais. Tchau!